caso surpreendente. Ok aborda essa garota, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta pra onde ela vai. E como ela diz pra ele que está indo para o carro dela, ele pergunta se ele pode acompanhá-la, mas ela diz pra ele que não precisa. Ele pede o número dela e fala que talvez eles possam fazer alguma coisa mais tarde. Mas como ela diz pra ele que tem namorado e que está com pressa, ele pergunta se eles não podem ser amigos e diz que ele só está tentando conhecê-la. E mais uma vez ela deixa claro que ela não está interessada. Mas agora, quando ela volta dizendo que quer falar com ele, ele fala que vai sair do carro. Ele fala que isso é muito louco e pergunta por que ela mudou de ideia. Ela diz que vai ser sincera e diz que o carro chamou a atenção dela. Ele fala que ainda não sabe o nome dela e depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ele fala que gosta muito do que vê e pede pra ela dar uma volta. E depois de dizer que hoje é o dia de sorte dele, ele fala que ela tá muito bonita. Ela pergunta o que ele ia fazer agora. Ele fala que estava indo para casa dele, mas que agora ele quer conversar com ela e que depois eles podem pensar em alguma coisa. Ela diz que ela pode ir com ele, mas que depois ela vai precisar voltar para pegar o carro dela. Ele pergunta o que ela está fazendo e ela diz que vai dirigir o carro dele. Ele fala que isso não vai acontecer porque ele acabou de conhecê-la e pede para ela dar a volta. E nesse momento dentro do carro, ele fala que antes de mais nada ele precisa falar o que ele sente, e ele diz que o que ele sente é que ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira, mas ele diz que ele tentou falar com ela, mas ela não quis parar para falar com ele e disse que tinha um namorado e que seguiu andando. Ele fala também que ela só voltou depois de ter visto o carro dele e pergunta o que isso significa. E como ela fala que não sabe o que dizer, ele fala que isso significa que ela é interesseira. Então ela pergunta se ele quer que ela saia do carro. Ele fala que ele fica triste em ter que dizer isso, mas que agora que ele sabe que ela é interesseira, ele vai precisar pedir para ela sair do carro dele. Ela fala que ele perdeu completamente a cabeça e já ele diz tchau, interesseira. O Landon se aproxima dessa garota, fala que ela tá muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele, ele fala que o nome dele é Landon e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta se realmente ela não vai apertar a mão dele, mas ela diz que não precisa apertar a mão dele. Ele pergunta por que ela está o tratando assim, mas ela nem sequer responde a pergunta dele. Então ele pergunta se ela mora por ali mesmo. Ela diz que não, então ele pergunta de onde ela é e fala que ele é de Nova York e que acabou de se mudar. E como ela diz pra ele que ela é da Califórnia, ele fala que é o lugar favorito dele e pergunta por que ela continua o tratando assim. Ela fala que ele não faz o tipo dela e ele pergunta por que não e pergunta afinal de contas qual é o tipo dela. Ela diz que ele simplesmente não faz o tipo dela, então ele deseja pra ela um ótimo dia. Quando ela se aproxima, ele pergunta o que aconteceu, e ela pergunta se o carro é dele. Ele diz que se ele está dentro do carro, o carro só pode ser dele. E como ela pergunta o que ele quer dizer, ele pergunta como assim, já que ele estava tentando falar com ela até agora. E ela responde dizendo que ela não sabia que ele era um homem bem-sucedido e que ele não falou nada sobre isso. Ele fala que não sabia que precisava dizer, e já ela pergunta se ele não vai convidá-la para entrar. Ele diz que tentou falar com ela por muitas vezes, então nesse caso ele vai nessa. Mas como ela insiste, ele fala que vai sair do carro para poder conversar com ela.
Ele sai do carro e pergunta o que aconteceu. Então ela responde dizendo que quando ele se aproximou dela, ela estava sozinha, então acabou ficando nervosa. Ele pergunta se ela está tendo um dia difícil, mas em seguida diz que ela foi muito rude com ele. Ela fala que realmente não está tendo um dia muito bom, mas que gostou muito dele e do carro dele. E como ele diz que ela acabou de dizer que ele não faz o tipo dela, ela fala que se ele mora ali, ele sabe como são os homens e que ela não pode sair dizendo a verdade. E como ele fala que ele vai embora, ela pergunta se ele está falando sério. Ele pergunta o que ela quer dizer. Então ela diz que não sabia que ele era um cara legal. Ele fala que ela ainda não sabe se ele é um cara legal e ela diz que ele parece um cara legal. Ele pergunta para onde ela estava indo e ela diz que estava indo encontrar as amigas dela para sair para algum lugar. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele acaba convidando para entrar e ela acaba aceitando. E nesse momento, dentro do carro, ela fala que ele é um fofo e bem-sucedido, e que parece ser uma pessoa que vai poder cuidar bem dela. Ele fala que não está interessado porque ela é uma interesseira. Ele fala que desde o começo ela estava agindo como uma interesseira e que antes de ver o carro ela não quis falar com ele. Ela fala que isso não é verdade e que ela mudou de ideia antes de ver o carro dele. E como ele não aceita as desculpas dela, ela pede para ele pegar o número dela para caso ele mude de ideia. Ele fala que não adianta, que ele não vai mudar de ideia e pede para ela sair do carro dele. Ela diz que tanto faz e fala que se ele se preocupa tanto com dinheiro deve ser porque ele é um falido. E já ele termina desejando para ela um ótimo dia. Quando Nair se aproxima e fala que ela tá muito bonita, ela dá uma risada. Então ele pergunta qual é a graça. E como ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que não, então ele pergunta qual é o problema. Ela diz que ela só está com pressa para encontrar os amigos dela. Ele fala que o nome dele é Nair, mas ela prefere não apertar a mão dele. Ele pede o número dela e mais uma vez ela diz não para ele e depois de tantas tentativas ele acaba desistindo. Mas assim que ela vê ele abrindo a porta do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele. E depois que ele diz que sim, ela pergunta o nome dele novamente. Ele fala que o nome dele é Nair e ela diz que é um prazer conhecê-lo. Ele pergunta o que aconteceu e pergunta o nome dela novamente. Ele se apresenta e mais uma vez ele pergunta o que aconteceu. E ela diz pra ele que não falou com ele logo de começo porque ela não conhece ele. Ele diz que ela ainda não conhece ele e pergunta o que fez ela mudar de ideia. E depois que ela diz pra ele que nada é importante, ele pede o número dela. Ela pergunta quais são os planos dele pra hoje, então ele fala que na verdade ele estava indo pra casa agora. Ela pergunta se ele gostaria de companhia e ele fala que com certeza. Então ele pergunta se ela gostaria de se juntar a ele e ela responde dizendo que é claro. Ele pergunta se ela é confiável para que ele possa levá-la para casa dele. E como ela pergunta por que ele está dizendo isso, ele fala porque ele ainda não conhece ela. Ele fala que normalmente é melhor marcar um encontro para conhecer melhor a pessoa antes de sair levando para casa. E em seguida pergunta de onde ela é. E ela diz para ele que ela é da Colômbia. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar no carro e fala que gostou muito da tatuagem na perna dela. E já nesse momento, dentro do carro, ele pede para ela ser sincera e abrir o jogo, e pergunta por que ela decidiu voltar. E depois que ela admite que voltou por causa do carro dele, ele fala que realmente ficou mais bonito depois que ele comprou o carro. Ela diz que o importante é que ela está interessada e já ele diz que isso aconteceu porque ele ganhou pontos por causa do carro. E em seguida ele também fala para ela que tudo isso é muito engraçado porque esse carro não é dele e tudo que ele está usando também é falso. Ela pergunta se tudo que ele está usando é falso. Ele diz que sim e fala para ela que tanto o cordão quanto as roupas dele são falsas. E em seguida ele pergunta se ela quer sair com ele hoje. E ela diz para ele que depende e fala que tem um compromisso hoje. E quando ele fala que vai entrar em contato com ela para marcar alguma coisa outro dia, ela não faz uma cara muito boa.
Então ele pede para ela dar um fora do carro dele. E ele termina dizendo que o carro é dele e que tanto o cordão quanto as roupas dele são verdadeiras, e que só fez isso para ter certeza que ela é interesseira.